Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach e terapeuta e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a diferença da timidez e da ansiedade social, ou como tradicionalmente nós costumamos dizer de fobia social. E se você gostou do tema, venha comigo e assista esse vídeo até o final. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é normal termos medo ou nos sentirmos tímidos, né, diante de uma situação nova. Cheguei no trabalho, não conheço ninguém, estou numa festa, né? Não conheço as pessoas e fico um pouquinho receosa de interagir com essas pessoas. Preciso fazer um trabalho de escola e tenho medo às vezes de me apresentar, né? Isso é normal. Vou fazer uma entrevista de emprego e tô um pouquinho nervosa, tô um pouquinho ansiosa, tô um pouquinho tímida. Isso é normal, tá bom? O que não é normal é quando esse medo e essa ansiedade ela é acima da média, quando essa ansiedade te atrapalha em fazer aquela entrevista, atrapalha em sair de casa para ir nessa festa, atrapalha muitas vezes em ir para a escola para fazer um trabalho de faculdade, né? Então, nesse vídeo a gente vai aprender qual a diferença entre a timidez, a vergonha, né, de se socializar com as pessoas, ou em alguns ambientes, e a fobia social. Bom, é preciso entender a diferença dos dois para você saber qual o momento de você procurar um especialista, né? Então, como eu havia dito, é normal termos medo, termos uma certa timidez, né? Quando nós precisamos fazer algo em público, nos relacionar com pessoas que nós não conhecemos, um colega novo na faculdade, na minha sala, e aí eu tenho vergonha de ir lá e puxar papo, né? Então isso é normal, gente, né? De repente você fica um pouquinho ansiosa, mas na timidez, né? Nessa ansiedade, vamos dizer uma ansiedade normal, né? Nós podemos pontuar a seguinte maneira. Eu até fico um pouquinho com medo, um pouquinho ansiosa de fazer aquele trabalho de escola, de me apresentar em público, de ir até aquela festa. Mas quando eu chego no ambiente, né, vamos supor que eu cheguei na festa e aquela ansiedade começa a passar. Eu começo a conversar com pessoas, me apresentam as pessoas que eu ainda não conheço, e aquele medo, aquela timidez ou aquela ansiedade, ela começa a baixar. Então, isso é normal para qualquer pessoa, né? As crianças costumam ser mais tímidas, ter mais vergonha, né? Na adolescência, isso tende a ficar um pouco mais acentuado. Por quê? Porque o adolescente, ele pensa muito no que os outros vão pensar, né? Então eles ficam pensando que, mas se eu for falar em público, o que vão falar de mim? Vão falar que eu não falei direito, ou que eu não sei sobre o que eu vou falar. Então o adolescente tem essa necessidade de autoafirmação. Então, para a criança, durante a infância e na adolescência, esse medo e essa timidez, essa ansiedade costuma ser normal. Mas ao longo do tempo, essa ansiedade tende a se diminuir, né? E em alguns adultos, infelizmente, isso não acontece. Mas para você diferenciar realmente essa timidez, essa ansiedade leve, moderada aí que você sente quando você vai falar em público, vai fazer aquela entrevista de trabalho, ou vai numa festa onde você não conhece ninguém. Meu marido me chamou para ir numa festa e vai estar todas as pessoas do trabalho e eu não conheço ninguém. É normal você ficar ansiosa.
mas você não fica lá, você não tem sentimentos de taquicardia, você não começa a sentir esses sintomas de taquicardia, a boca que fica seca, né? Aquela dor no estômago. Não, você fica meio receosa, mas conforme você chega no ambiente, você começa a se relacionar, essa ansiedade vai diminuindo. Então, isso sim é normal, tá? Mas existem sim aqueles adultos, como eu havia dito, que tem um pico mais alto dessa ansiedade. E é essa diferença que eu vou explicar para vocês. Então, na timidez, geralmente essa ansiedade, ela não é antecipatória. Então, você não fica muito tempo antes pensando no que vai acontecer, né? Ela geralmente acontece ali na hora de você realizar aquela tarefa, ou na hora de você sair para ir para aquela festa, para aquele evento, né? Ou no momento em que está acontecendo. E vai se diluindo, aos poucos ela vai diminuindo e você vai ficando mais tranquilo, mais tranquila e acaba aproveitando essa festa, acaba realizando um ótimo trabalho, fazendo uma ótima entrevista de emprego. E você não pensa nisso depois, né? Então, se você tiver que realizar uma nova entrevista de emprego, você não vai ficar pensando, aquele dia eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, porque eu ia fazer uma entrevista de emprego e agora eu vou fazer outra entrevista, eu vou ficar nervosa de novo. Não. Na timidez ou nessa ansiedade normal, né, isso não acontece, né? Você não tem essa antecipação do que vai te acontecer, esse medo do que possa vir a acontecer. Então é importante vocês entenderem que nessa timidez normal ou nessa ansiedade normal, não existe uma evitação, né? Eu vou evitar fazer determinadas coisas porque lá atrás eu tive medo, eu tive uma certa timidez ou uma certa ansiedade. Isso é muito importante que fique claro para vocês, porque essa é uma das principais diferenças entre a timidez, né, a ansiedade normal da ansiedade social. A pessoa que se encontra com essa timidez ou com essa ansiedade normal, ela não fica imaginando o que os outros vão pensar dela, da roupa que ela está vestida ou da forma como ela está falando. Ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa se as pessoas a estão julgando ou se as pessoas estão imaginando coisas ruins dela, né? Então, isso é muito presente na fobia social ou na ansiedade social. Bom, é importante entender que na ansiedade social ou na fobia social, como muitas pessoas costumam dizer, ela já é patológica. Então, quando a gente se remete à patológica, a gente imagina a questão de doença, de transtorno. Então, a ansiedade social, ela já é patológica. Por quê, gente? Porque a pessoa, ela já começa a criar dentro dela um medo, uma ansiedade exagerada, muito tempo antes que aconteça aquele evento, ou aquela entrevista, ou aquela festa, né? Aquele trabalho de escola que ela tem que apresentar lá na frente, e por alguns motivos, né? E eu vou citar esses motivos para vocês. Primeiro, gente, a ansiedade social, ela é antecipatória, tá? A duração dessa ansiedade, ela acaba sendo de alguns dias ou algumas semanas. Então, eu preciso fazer uma entrevista de emprego que está marcada para daqui 3 semanas. E eu já vou começar a sofrer por antecipação. Então, eu já tenho todos os sintomas de garganta seca, a boca que fica seca, eu tenho o estômago que começa a doer, eu tenho aquela ansiedade a ponto de imaginar que a minha respiração não tá legal, e aí vem como se fosse uma taquicardia, uma dificuldade para respirar, né? Que são alguns sintomas, né? É importante vocês entenderem que essa antecipação é muito prejudicial para a pessoa. Então, às vezes, ela perde aquela entrevista de emprego, ela deixa de frequentar
as festas, seja da família, porque vai ter pessoas diferentes, seja festas importantes como um casamento, né, um batizado, que terão pessoas diferentes e que talvez ela fique receosa, então ela acaba deixando de lado essa questão social realmente e ela deixa de ir nessas festas. Ela perde uma entrevista de emprego. Ela falta no dia de um trabalho que vale nota na faculdade. E isso prejudica muito a vida social dessa pessoa. Segundo, a ansiedade social, ela é diferente daquela timidez ou daquela ansiedade normal que eu falei lá atrás, que quando você chega num evento, numa festa, como por exemplo, você começa já a interagir com as pessoas e aquela timidez, ou aquele medo, aquela ansiedade, ela vai passando e pronto, né? Na ansiedade social, isso fica muito mais presente. E ao invés de ir passando com o tempo, isso vai piorando. E a pessoa, se ela não está em crise, ela entra literalmente numa crise. Então, a tendência de piorar essa ansiedade é muito maior. E quando acaba, por exemplo, a festa, acabou a festa, eu tive essa ansiedade descontrolada durante a festa, acabou a festa, eu vou ficar mais calma? Não. Muitas vezes, antes mesmo de acabar essa festa, ela teve que sair, ela teve que ir embora porque ela teve uma crise. Ou mesmo quando ela tentou se segurar, ficou ali de cantinho, ficou isolada, não quis conversar com ninguém. Quando acaba essa festa e ela vai para casa, ela continua com os sintomas de taquicardia, de falta, como se o ar estivesse faltando, com essa dificuldade para respirar, ela continua sentindo no seu corpo todos aqueles sintomas e não melhora, mesmo quando acaba a festa. E o terceiro é o comportamento de evitação. O que é isso, Simone? E eu vou explicar. Como eu falei no início, a timidez, você ficou tímida, você ficou um pouquinho ansiosa ali antes de fazer uma entrevista de emprego, mas você fez a entrevista, foi muito bem e tudo. Se você tiver que fazer uma outra entrevista, tudo bem para você. Já na ansiedade social, você vai evitar, literalmente você vai evitar. Então você vai perder uma nova entrevista de emprego, você vai perder uma outra festa, você vai faltar novamente quando tiver que apresentar aquele trabalho. Então você começa a evitar estas situações que você sabe que você vai perder o controle, que você vai ter os sintomas da ansiedade e que isso te incomoda muito, te atrapalha muito, te machuca muito, então você evita todas essas situações. O quarto e último é a sensação ou o pensamento de que você está sendo julgado a todo momento, né? Diferente lá atrás, como eu falei da timidez, você não tem essa sensação. Você não fica imaginando, o que a pessoa está pensando de mim? Não. Na ansiedade social, a imaginação, você imagina que a pessoa está te julgando a todo momento. Essa pessoa, ela vai achar que eu não sou capaz para assumir esse cargo, né? Para conseguir esse emprego. A professora vai achar que o meu trabalho não tá bom. Ou os meus colegas de classe vão achar que eu não falei bem. Então, isso é muito presente. Esse é um dos piores sintomas da ansiedade social ou da fobia social, como as pessoas costumam dizer. A pessoa está a todo momento imaginando que está sendo julgada pelos outros, quando na verdade isso não está acontecendo. Isso é uma mentira que o cérebro conta para ela e ela acaba acreditando. E isso piora muito o quadro, porque ela sempre vai evitar aquela situação, aquele lugar ou aquelas pessoas, porque ela imagina que as pessoas a estão julgando a todo momento. É muito importante vocês se atentarem a esses sintomas, os dois últimos pelo menos, que é a evitação, né? Evitar voltar naquele lugar que
te deixa constrangido ou te causa um mal-estar, evitar estar ao lado de pessoas que você não conhece, né? Você evita situações, né, e pessoas e que você está a todo momento se sentindo julgado. Essas duas situações é muito presente quando você tem o transtorno da ansiedade social. E se você está assistindo esse vídeo e já percebeu que acontece alguma coisa relacionada a isso com você, ou que você conhece pessoas, né, que estão nessa situação, é muito importante que vocês procurem ou orientem essas pessoas a procurar um especialista, para que faça o diagnóstico e, se necessário, fazer o tratamento correto, seja ele com medicação ou com terapias. Então, é muito importante. Esses vídeos que eu trago para vocês para que vocês se informem realmente. E eu tenho tido uns feedbacks legais de pessoas que me mandam no privado, falando: nossa, Simone, eu me identifiquei muito com o vídeo, eu não tinha percebido, mas eu tenho sim sintomas de depressão, de ansiedade, né, de crises de pânico. Então é interessante quando você perceber isso em você, ou que você esteja percebendo em outras pessoas, procure um médico, orientem essas pessoas a procurar o especialista. Quanto antes vocês procurarem um tratamento, mais fácil vocês vão sair dessa situação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você que ainda não é inscrito e gostou, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para as pessoas, né? Compartilhe esse vídeo com os colegas de trabalho, com os amigos, com a família. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então não se esqueça, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você.